Bom, a gente vai falar essa noite sobre monitoramento de aplicações. Meu nome é Alan, meus contatos aqui, Twitter, GitHub, Telegram, quem quiser falar comigo, trocar uma ideia. Eu sou adventista do sétimo dia, trabalho na Locweb já tem uns 2 anos, quase 3. Sou formado em publicidade, ADS, e hoje estou fazendo MBA em Machine Learning, que, se Deus quiser, até ano que vem eu termino. E vamos. Por que monitorar as aplicações, né? Por que eu escolhi esse tema para falar? É um tema que mexe bastante comigo, que eu tive uma experiência bem próxima a ele. Mas vamos lá. Já trabalhei já antes da Locweb em outros 2 lugares. Uma agência pequena, onde eu era o único desenvolvedor, e numa startup. E o fluxo de trabalho lá basicamente era o seguinte: faz o código, manda para produção. Na agência era FTP direto, né? Na startup tinha ainda um ambiente de homologação que a gente subia e homologava e depois mandava para o chefe e ele que subia em produção. A gente não tinha esse cuidado, tipo, de subir e tal. E quando eu entrei na Local Web, eu me deparei com outro mundo, que era o mundo dos testes, né? Onde você tentava manter a integridade da aplicação. Você fazia a aplicação, você criava um teste automatizado para aquele código que você fazia, para aquele código que você fez. Você rodava uma bateria de testes, que a aplicação tinha testes nela toda. Ou seja, você fez uma coisa, criou um teste para isso, rodou os testes da aplicação. Se aquilo que você fez não quebrou nada, ou seja, tá ok, você não quebrou nada que já existia na aplicação e aquilo que você fez está testado. Então você tem o aval de subir isso daí no servidor de produção, certo? Mas ainda assim, a gente sempre acabava pegando um bug ou outro, alguma coisa que não estava sendo testada. E aí, a gente estava conversando aqui no começo, né? Sobre a importância de participar desse tipo de treinamento. Eu participei de um treinamento lá na Local Web mesmo, e dentro desse treinamento eu ouvi falar de uma ferramenta, né? Era o Sentry. Depois eu vou mostrar um exemplinho dele, como ele funciona. Que ela monitorava a sua aplicação para pegar alguns tipos de erros, né? Algumas coisas que às vezes você não pegava na hora de fazer o teste automatizado, na hora que estava desenvolvendo, na hora que estava testando, porque mesmo com o teste automatizado você ainda testava ela na mão. E essa ferramenta ela pegava alguns erros que você não enxergava. Ou seja, você passa a pegar erros que não são previstos naquilo que você testou. E existem erros que realmente você não vai conseguir pegar assim, tipo, fez um teste automatizado, você pegou, porque são às vezes cenários muito específicos. Um exemplo, seu banco de dados caiu. Você subiu a aplicação, ela está rodando normal e no decorrer do dia ela caiu. O banco de dados caiu. Você só vai conseguir ver isso quando um cliente entrar em contato com você ou quando você tentar acessar a aplicação, que aí realmente você vai ver, opa, o banco de dados caiu. O que está acontecendo aqui? Aí você vai investigar isso daí até descobrir, o banco de dados caiu. Então, normalmente os seus testes você não vai testar o banco de dados cair. Você normalmente, inclusive, em algumas ações externas, você vai consultar uma API externa. Você moca aquela API, né? Você finge que bateu lá e teve o resultado esperado. Você não dificilmente você vai fazer um teste que tipo, você quebrou a conexão. Você pode até fazer, mas mesmo assim em produção, tipo, cair em produção, você vai ter problema na aplicação. O ideal é que você suba essa dependência que caiu, né? Ou corrija algum tipo de erro que não foi testado anteriormente em um código automatizado. Então vamos lá. Quais os tipos de monitoramento? Monitoramento de dependência, que inclusive esses podem ser feitos com vários tipos de ferramentas. Vamos lá, você tem um banco de dados Redis, uma MySQL, uma API externa, ou qualquer outra dependência externa que você depende, você pode montar um monitoramento para isso, específico. Hoje tem algumas bibliotecas, eu trabalho com PHP e com Ruby basicamente. Meu
lado mais forte. No Ruby a gente tem uma gen chamada Harfcheck, que ela faz justamente isso, ele monitora dependências externas. Você tem um banco de dados, ela fica batendo nesse banco, você acessa lá o URL, e ela bate nesse banco e fala, ó, o banco caiu, o banco tá ok, a API caiu, a API tá ok, e ela vai fazendo isso. E nós temos também o monitoramento das aplicações em si, que ela fica olhando o que está acontecendo na aplicação. Que a gente tem o Sentry, que é o que eu mais gosto, o Rollbar e o New Relic. O New Relic eu já usei já em algumas aplicações lá da empresa. Eu não gosto muito dele porque ele é uma ferramenta paga, né? Então eu já fico meio que assim, porque você tem que pagar dependendo do setup. Uma licença de New Relic é bem cara, dependendo quais recursos você precisa. Então eu já sou meio assim. Tem o Rollbar. O Rollbar e o Sentry, eles têm coisas parecidas. Vamos lá. O Rollbar e o Sentry, eles têm as aplicações online. Você entra lá no site e tá lá. Você faz o cadastro, você pode usar. E se eu não me engano, ambos eles te dão um limite lá grátis. Acho que mantém 7 dias de histórico, alguma coisa nesse sentido. Só que o Sentry ele tem uma vantagem porque ele é uma ferramenta open source também. Então você pode baixar ele, subir no seu servidor e você tem todos os recursos com histórico, com envio de e-mail, tudo certinho, gratuito, porque você subiu no seu servidor. Você pode contribuir também para ferramenta, tá faltando alguma coisa aqui, você contribui lá. O Rollbar eu não tenho essa facilidade, você subir ele num servidor seu e manter ele lá histórico, esse tipo de coisa. Eu nunca usei o Rollbar, eu só usei o Sentry e o New Relic só, então tem esses dois. Todos os três, eles também acabam monitorando as dependências externas, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Eles acabam monitorando as dependências externas. Então, se alguma coisa caiu, vai começar a estourar um monte de erro no Sentry, no New Relic. O Sentry, ele te manda e-mail, deu uma ocorrência de erro, ele te manda e-mail, ou seja, em 3 minutos mais ou menos você já recebeu o e-mail, já, opa, tem alguma coisa dando errado aqui. Mesmo que seja um erro só. Vamos supor que o banco caiu e voltou sozinho. Tem lá a ferramenta que sobe o banco, monitora e sobe sozinho. Mas você sabe, ou caiu. Aí você pode investigar se teve algum problema ali, tipo pico de acesso, alguma tentativa de invasão, de burlar o sistema. Você pode ver tudo isso. Você pode, inclusive, tem alguns casos, clientes específicos, a gente já pegou isso lá na empresa já. Clientes específicos tinham muitos recursos e naquele cliente específico dava um certo problema. Então você já conseguia resolver aquele problema antes do cliente reclamar. Esse é o acho que é o modelo ideal. Você conseguir visualizar os problemas que você está tendo e conseguir agir ativamente nesses problemas antes do cliente reclamar, antes do cliente te dar um feedback negativo. Ó, tá caindo aqui, já ligar reclamando, xingando, mandar e-mail já querendo cancelar o serviço, alguma coisa do tipo. Você consegue agir para inibir esse tipo de coisa. Antes do cliente reclamar, você já tá com a solução pronta. Opa, vamos lá. Então a ideia da monitoração é justamente essa. Às vezes você tá tendo um bug lá, o cliente reclamou. Ah, tá acontecendo aqui, tá quebrando a aplicação para mim. Aí você começa a procurar, acha que tem, aliás, o cliente tem, mas você não enxerga. Será que você tá vendo certo? Você vai estar vendo direito? Com o Sentry ou com o New Relic ou Rollbar, você consegue visualizar isso, porque ele te dá um histórico de erro, ele dá um stack trace para você, ele te dá o erro onde deu a linha do código que deu, ele te dá o cliente que deu com sessão, ID, parâmetros que o cliente usou, vamos supor que ele estava fazendo um cadastro, deu um erro no cadastro por causa de acentuação. Ele vai te mostrar lá, ó, cliente tal, página tal, na linha tal do código, passando tais parâmetros, deu esse problema aqui. Você vai lá, você já consegue até simular o erro. Ah, foi isso daqui que deu erro. Então você consegue resolver o problema. Tendo em vista isso, né? Vamos ver um pouquinho de código, porque só falar, 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 falar.
acho que não é interessante. Acho que o ideal é que a gente mostre alguma coisa. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Eu tô com uma aplicação rodando, que eu vou usar o Sentry nela. E eu subi aqui as instâncias do Sentry. Inclusive era para eu ter colocado o código no meu slide, eu não coloquei. Essa receitinha de bolo aqui, basicamente você sobe o Sentry, você sobe um Redis para ele, você sobe o banco Postgres para ele, você gera uma chave, no caso essa daqui foi a chave que ele gerou aqui nessa minha instância local, e aí você começa a subir o Sentry. O Redis do Sentry, linkando, né? O banco, o cron, esse daqui é importante porque é ele que fica batendo no. Vamos lá. Como é que funciona? A aplicação mandou ela deu o erro, ela mandou para o Redis, para um banco de dados Redis. Aí esse cron aqui, ele bate nesse banco de dados Redis e salva no Postgres o erro que deu. E aqui o workerzinho que mantém a aplicação rodando, certo? Então vamos lá, aplicação rodando aqui, banco de dados. Eu já. Ah, um detalhe, eu deixei ele rodando antes porque demora um pouquinho aí, porque se você nunca baixou as imagens, demora aí o tempo de você fazer o download de todas. Ontem, isso, não, antes de ontem, eu subi na quinta-feira. Quinta-feira, quando eu tava subindo, eu demorei mais ou menos aí uns 40 minutos para subir todas as aplicações. Ah, outra coisa aqui. Nessa aqui que você gera a chave secreta, que é essa aqui, você substitui ela aqui onde está secret key. Depois eu vou colocar isso aqui no slide e eu posso deixar em algum lugar aí para quem estiver vendo o vídeo baixar. Então vamos lá. Subi o Sentry. Ele está aqui rodando na minha máquina. Porta 8080 e eu subi a minha aplicação aqui, que eu vou acessar aqui. Aplicação no ar. Que no caso é essa aqui. Aqui está o código da minha aplicação. Essa aplicação aqui é Ruby. Então eu usei a biblioteca. Vou mostrar um passo a passo de como configurar, apesar de já estar configurado o Sentry. A gente vai abrir aqui do Sentry. É Sentry Doc. Ruby. Ruby. Peraí, deixa eu ver se instalação. Aqui, vamos lá. Configura a Gen no Genfile. Você trabalha com, você vai saber isso daqui que você está configurando a biblioteca. Você configura ela lá. Basicamente, você vai rodar um bundle e ele já está funcionando já. Aqui tem menos, vamos lá. Vou criar uma aplicação aqui um projeto no Centric aí, acho que aqui mostra projeto. Vou escolher a aplicação, que é Rails, vou dar o nome do projeto aqui. Centric. É a aplicação. E aqui ele me mostra a doc certinho de como instalar no Rails. Crio a gen. Eu vou abrir aqui o application config, ou você pode colocar em outro lugar, e eu vou usar esse código aqui, que é o código da minha aplicação que eu acabei de criar. Inclusive, tem que trocar ela aqui, porque não vai funcionar do jeito que a gente está mostrando. Show. App, config. Eu coloquei. Cadê? Initializer Center. Eu criei um arquivo de initializer. Vou substituir aqui. Ver que aqui, ó, aqui é o URL que vai o Center, aqui é o ID da aplicação e aqui é a chave da aplicação, chave secreta. Salva. Já está lá a chave. Esses daqui são algumas configurações para você. Alguns parâmetros sensíveis da aplicação você não salvar, por exemplo, senha. Normalmente você não deixa salvar a senha aqui. Isso daqui ele já faz meio que por padrão. E você configura para que antes de toda ação, né, no seu controle, né, antes de toda ação, ele chama essa variável aqui. Esse método. E aí você coloca lá. E aqui também já está no Application Controller. Está aqui. Feito isso, o Sentry já está rodando.
No caso aqui, deixa eu abrir meu arquivo de rotas. Eu tenho essa daqui, eu ia fazer, acabei não fazendo. Vamos testar só esses dois. Eu tenho essa daqui, que é a rota principal, o route, ele bate no success. Então ele aqui, onde eu estou batendo agora aqui. A gente vê aqui no centro. Opa, aqui ó, a documentação, deixa eu sair dela. Projeto. Teste center. Normal, não tem nada. Ele está monitorando, ó, tempo real. Vamos ver aqui outra rota. Feio. Vamos mandar a rota feio, que ele já lança uma exceção mesmo. Barra feio. Opa, tá em maiúsculo. Feio. Deu um erro aqui. Vamos supor aqui que o cliente acessou uma rota que tem um problema na rota. Estourou o erro para o cliente. E ele não sabe por quê. Ele continua usando como é que estava normal. E aqui no centro. Opa. Ah, bem lembrado, vamos lá. Isso daqui foi falha minha. Eu troquei o initializer aqui, eu preciso subir minha aplicação de novo, porque senão ele está com a configuração antiga. Você vai ver que esse aqui ele foi para outro projeto que eu estou usando aqui, que é esse Rails aqui. Foi o que eu fiz pro meu teste. Ele veio para cá. Ó, rota feio a poucos segundos. Vamos voltar para o teste center, eu vou subir minha aplicação de novo. É até bom dar esse tipo de erro para a gente saber o que está acontecendo. Subir minha aplicação. Isso daqui é um alias, tá? É a mesma coisa que rodar o Rails Server aqui, o Rails S, para quem está acostumado com isso. Subir a aplicação de novo, tá aqui, e atualizar só para garantir que. Agora eu venho para cá e o erro já está aqui já. Então eu começo a enxergar os erros que acontecem na minha aplicação sem que eles aconteçam necessariamente comigo. Me mostra o ambiente, navegador, sistema operacional, aonde que deu o erro, na linha 6. Toda a stack aqui, aqui os parâmetros, no caso é só Action e Controller, mas a gente vai ver outro caso que tem mais parâmetros. Então tudo ele me passa para que eu possa simular esse erro aqui de novo. Agora vamos lá, num outro caso aqui, que eu deixei já montado já aqui. Ó, send, rota send, vai bater aqui na controller, send. E aqui tem um parâmetro error, né? Você vê que se tiver esse parâmetro, ele vai chamar esse método. Vamos lá, vou bater na send sem passar nada. Send. Normal. Venho aqui no meu projeto. Nada, não tem nada. Agora eu vou começar a passar o erro aqui. Pode ser qualquer parâmetro aqui que eu coloquei. E aí o erro já começa a aparecer aqui. Se você ver aqui, no caso esse erro aqui, vamos supor que é um erro tratado. Eu sei que pode dar esse erro, vamos lá. Caiu o banco de dados. Quando caiu o banco de dados, eu quero que chame esse erro aqui. Mostra uma página X, mas me manda esse erro aqui, para eu saber que caiu o banco de dados. E aí eu poder investigar o que aconteceu. E aí aqui eu tenho a possibilidade de falar qual foi o erro, quando eu mando o erro para o Sentry, e quais os parâmetros para o erro, o arquivo, qual foi o método, qualquer outro parâmetro que eu quiser passar, e qual que é o level, a criticidade desse erro aqui. É um erro, é um warning, e aí ele está aqui. E aí se eu abro ele, eu consigo ver tudo isso. Ó, mensagem. Eu baixo aqui e tenho todos aqueles parâmetros que eu passei. Ó, error, file, method, my parameters. Os parâmetros aqui, aqueles que ele sempre passa aqui, inclusive ele fala o que você está rodando, ó, na aplicação. Esse daqui é a configuração minha, né? Enfim. Então você passa a ser mais ativo e proteger sua aplicação de possíveis erros, possíveis coisas que você não imaginava. Vamos supor que isso daí eu tô falando porque aconteceu comigo. A minha aplicação que eu tinha, a primeira aplicação que eu, inclusive quando eu comecei a usar o Center, eu comecei a usar primeiro uma aplicação minha pessoal.
Para depois, se deu certo, se é uma coisa que vale a pena, eu levo lá na empresa. Vou começar a usar no escritório. Então, eu coloquei numa aplicação minha e eu tomava direto o erro de banco de dados. O cliente tentava acessar e ele não conseguia acessar o banco. E aí eu percebi que minha aplicação precisava de uma melhora no banco de dados. Era uma configuração aqui no Database YAML. Não vou abrir porque pode ser que tenha dados sensíveis aqui. E aí é uma configuração no Database YAML que eu coloquei lá, aumentei o pool no Database YAML e aí começou a rodar certinho, sem problema nenhum. Então, alguns tipos de erros você começa a pegar que você não pegava antes. Aí você, vamos supor, no horário, o erro de banco de dados só deu só em horário de pico. Então você sabe que em horário de pico você tem um problema de banco de dados, você precisa resolver. Você vai dar uma olhada, analisar o seu erro e ver o que realmente, de fato, você precisa fazer para solucionar aquele tipo de problema que você está tendo. Outro erro que pode dar é com algum cliente específico, e que eu também já peguei casos assim. Vamos supor um cliente. Você tem um sistema de lojas virtuais onde o cliente entra e ele cria a loja virtual dele. E aí você, nos seus testes normais, seus testes automatizados, você fez lá, você simulou um cliente normal, tal, o teste está cobrindo, sucesso. Mas num caso real, tem um cliente que tem uma loja que tem 30 mil produtos, e aí na hora de carregar a loja dele por algum motivo, da forma que foi feito o código, quebra o código do cara, quebra a loja dele. Você consegue ter dados aqui para entender que o seu sistema não está suportando um cliente com 30 mil produtos. Então você vai conseguir trabalhar no seu código de maneira que você consiga atender esse tipo de cliente. Você começa e se o cliente reclamar, não estou conseguindo, você tem dados para saber. Só na página tal o cara não consegue acessar. Ou só tal hora do dia acontece esse tipo de coisa. Você começa a entender melhor sua aplicação. E aí tem algumas outras ferramentas aqui no Sentry que você consegue trabalhar. Tipo, vamos lá, tô com esses problemas aqui. Você consegue resolver ele aqui. Você consegue depois falar, ignorar se o caso foi um teste, ou ignorar por tanto tempo, caso você está fazendo alguma coisa testando. Você consegue falar quando que você resolveu. Aqui, vamos supor, aqui é o hash do commit. Então você fala, no commit tal, ou na tag tal, eu resolvi esse problema. Qual que foi a versão que eu resolvi? Então você consegue ter todo um aparato de dados para você trabalhar, que você consegue ver, ó, no dia, quantos erros eu tenho tido no dia e por hora, e quantos na semana, por hora. Então você consegue ter dados para você conseguir melhorar a qualidade do seu produto, do seu software. Que acho que esse é o objetivo principal de toda aplicação, entregar uma aplicação de qualidade. E para isso é fundamental que você tenha ferramentas de monitoração da sua aplicação. E é isso. Acabou. Opa. Aqui é diferente, né, F2? Apresentar. Isso aí. Perguntas?